Uma produção. Bruá. Como assim vamos falar de leite? Vamos, e hoje em dia falar de leite é comprar uma guerra, mas eu estou disposta a combatê-la. É um tema que se extremam rapidamente posições, como em mais nenhum alimento. Se calhar o glúten, mas mesmo assim o leite penso que ganha. Todos aqueles que publicamente falam de leite, sendo ou não profissionais de saúde, deviam ter um bocadinho mais de cuidado e bom senso. Se por um lado há aqueles que defendem a ingestão do exagero de 3 canecas por dia como se fosse a grande solução alimentar, do outro estão aqueles que demonizam o leite alegando um sem número de problemas de saúde. Nenhum dos extremos está absolutamente correto, mas mesmo assim a indústria tem assistido a uma queda no consumo desde 2008. De facto, o leite tem malefícios para alguns subgrupos populacionais, mas para a população em geral continua a ter mais benefícios do que malefícios. Isto é muito importante recordar. A nova roda dos alimentos, por exemplo, recomenda a ingestão de 2 a 3 porções de laticínios por dia, quer seja leite, iogurte ou queijo. O leite não tem nada que faça dele um elemento essencial, mas também não tem nada que faça dele um veneno. O leite diz-nos muito. O leite materno, que é essencial. Quem nunca bebeu o leite da escola, aquele pacotinho de leite escolar, e nós temos a tradicional meia de leite ou o belo do galão. Portanto, sobre o leite, como muitos assuntos da saúde, há muitos mitos, há muitas meias verdades e conclusões faliciosas. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre eles. O primeiro argumento, que muitas vezes é usado por aqueles que defendem que os humanos não deveriam beber leite, é que somos o único mamífero que bebe leite na idade adulta. Aquilo que eu costumo dizer, que isto não chega sequer a ser um argumento, porque nós também somos o único a comer peixe cozido e a comer cozido à portuguesa e a comer batatas fritas, que nem devíamos, e também somos os únicos a beber aqueles sumos verdes com algas e cenas e afins, portanto, também somos os únicos que usamos telemóveis e conduzimos carros. Portanto, isto é um não argumento. E o facto de sermos os únicos não significa que não seja vantajoso. Que pode e deve ser. Outra coisa que também às vezes dizem é que somos o único mamífero que bebe leite de outra espécie, o que não está absolutamente correto. Tirando até os casos domésticos, que é muito comum vermos eh, cadelas a amamentarem ninhadas de gatos. Há casos, por exemplo, de um zoológico na Tailândia que colocou uma porca a amamentar crias de um tigre e uma fêmea de tigre que amamentou leitões. De resto, é fácil entender que o leite de outra espécie não é um alimento que esteja facilmente acessível a outros animais, não é? Não estamos a vê-los ir lá tirar. Assim como também não esteve ao homem durante muito tempo. Outros argumentos usados pelas pessoas que acham que nós não devemos beber leite dizem que não devemos beber leite pois não estamos adaptados a ele. Em Portugal, a prevalência da intolerância à lactose estima-se que esteja na ordem dos 40%. E a persistência da lactase, existente em algumas populações, como por exemplo aqui a nossa, conferiu em determinados momentos da história uma vantagem à sua sobrevivência, sendo a tolerância à lactose justamente o resultado dessa seleção natural. Portanto, o facto de sermos tolerantes à lactose demonstra que somos um bocadinho mais evoluídos. Ainda que a prevalência de adultos com capacidade de fabricar a lactase, que é a tal enzima que degrada a lactose, seja reduzida em termos mundiais, a sua distribuição é muito variável. Se a gente olhar para a Europa, em que a frequência de indivíduos tolerantes pode variar entre os 15% e os 54% nas populações no leste e sul da Europa, até 62% a 68% nas populações centrais e ocidentais é esta a prevalência. Por exemplo, nas Ilhas Britânicas e na Escandinávia, esta tolerância pode chegar aos 96%. Mesmo que entre quem não produz a tal enzima, a variabilidade dos efeitos é muito grande. Há quem não consiga sequer comer queijo, que acaba por ter muito pouca lactose, outros que conseguem tolerar perfeitamente os iogurtes e até quem seja supostamente intolerante, mas que até consegue beber o leite sem problema. Pensa-se que esta variabilidade dos efeitos possa estar ligada a umas bactérias intestinais, mas ainda não se sabe perfeitamente. Em relação a este argumento, que o nosso organismo não está adaptado, se este argumento fosse aplicado a todos os alimentos que existem hoje e que não existiam há milhares de anos, provavelmente teríamos muito pouco para comer. Portanto, este argumento também não é válido. Há quem diga também que a intolerância à lactose pode matar, portanto, que seria uma coisa grave. O que não é verdade, porque um adulto com intolerância à lactose não vai morrer disto, mas realmente pode, dependendo do grau de intolerância, e da quantidade de lactase que vai atravessar o sistema digestivo sem ser digerida, podemos experimentar realmente diferentes resultados: indisposição, inchaço, flatulência ou diarreia, que não deixam de ser graves, mas que não matam. Realmente, o único caso grave de intolerância à lactose acontece nos recém-nascidos, que nasçam sem esta enzima e que realmente vão ter problemas sérios,
quando ingerem o leite materno. Este problema é grave. Outro argumento que me faz rir, pronto, não é rir, é achar que realmente não faz sentido nenhum, mas que é usado com o leite, como é usado com outros alimentos, é que dizem que o leite vai acidificar o organismo. De todo. O nosso organismo tem mecanismos próprios para se manter em equilíbrio, incluindo manter o pH ideal em cada um dos órgãos e dos nossos sistemas. Há mecanismos de regulação dos fluidos orgânicos que são muito, 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 muito eficazes. Caso contrário, rapidamente entraríamos em colapso. Imaginem o que é que seria de cada vez que fôssemos comer ou beber alguma coisa que o nosso pH do sangue se alterasse. A capacidade dos alimentos, incluindo o leite, que hoje aqui é o nosso tema, em alterar o pH do plasma ou de outro fluido orgânico é praticamente nula. O que pode alterar, isso sim, que altera, é o pH da urina. Porque aqui a alteração do pH da urina funciona como um mecanismo da correção do pH endógeno. Da mesma forma que a respiração, às vezes o respirar menos, respirar mais, também faz com que haja este equilíbrio do pH. Que uma nota, em relação à capacidade da alimentação alterar o pH do sangue, é possível, mas é só possível numa situação muito limite. Tipo, uma dieta muito rica em proteína, mas muito acima do recomendado. Um absurdo de proteína, imaginem o maior absurdo de proteína ingerido que possam imaginar. E essa dieta, para além de ter esse exagero de proteína, seja muito pobre em potássio. Por exemplo, o potássio está presente nos vegetais, alguém então que basicamente ingerisse proteína e zero vegetais. Aí sim pode levar a uma diminuição do pH do sangue, porque há uma diminuição da capacidade de excretar, né, eliminar os compostos de natureza ácida. Mas mesmo assim, quando se voltar a fazer uma dieta equilibrada, este pH é restabelecido. Se estás a gostar de ouvir este podcast, passa também pelo A Culpa é Delas. É um podcast que não é sobre feminismo, é o feminismo. Olá, eu sou a Patrícia e se quiseres ouvir o A Culpa é Delas, estamos contigo todas as segundas-feiras. Outro mito que é muitas vezes veiculado em relação ao leite é que o leite provoca cancro. Nós, quando falamos de cancro, não falamos de uma doença, falamos de várias, que vai depender dos órgãos, dos fatores de risco, do próprio indivíduo. Logo, é preciso separar o cancro nos seus diferentes tipos e perceber se para cada um deles se existem efeitos do consumo de laticínios ou não. De qualquer forma, para afirmar que o leite ou os laticínios são um fator de risco para o desenvolvimento do cancro, era preciso apresentar dados científicos que sustentassem essa afirmação e até a data os resultados obtidos ou não mostram qualquer efeito ou apresentam alguns efeitos de proteção. Por exemplo, há vários tipos de cancro, como o cancro do ovário, do pulmão ou do pâncreas, parece que não há qualquer associação entre o cancro, ter ou não ter, com a ingestão de laticínios. Há estudos que demonstram que a ingestão de laticínios parece ter um ligeiro efeito protetor no cancro coloretal, sobretudo nas mulheres, no cancro da bexiga e no cancro da mama. O único cancro que até agora parecia ter um aumento de risco pelo consumo de leite era o cancro da próstata. No entanto, fez-se uma revisão séria desta ligação, agora uma até bastante recente, e concluiu-se que o leite, apesar de possuir na sua composição hormonas como a IGF-1, que já agora é substancialmente reduzida em iogurtes e leite fermentados, com efeito funesto no desenvolvimento tumoral, não aumenta o risco de cancro de próstata, sobretudo se consumirmos o leite na versão magra, e pode inclusive ter um efeito protetor no cancro da bexiga, mama e cólon, quando consumido até 3 porções diárias. Ou seja, estas 3 porções diárias podem realmente ajudar a que haja um efeito protetor, mas se nós bebermos 3 canecas, 3 litros, todo um absurdo, não aumenta esse efeito e pode até ter um efeito contrário. Muita atenção a essa questão. Muitas vezes é dito, se calhar toda a gente já ouviu esta frase várias vezes, é que o leite evita a osteoporose e o risco de fraturas ósseas. Não. Não há evidência científica sobre o efeito no leite na saúde óssea dos adultos. Já na saúde óssea das crianças e de adolescentes, e sim, há efeitos e são claramente positivos. Verificou-se uma melhoria na mineralização dos ossos de crianças e adolescentes que consomem leite em quantidades adequadas. Volto a referir aqui a palavra adequado, pois tudo tem limite. Não é por beber uma criança ou um adolescente beber mais leite que vai fazer com que haja uma maior proteção, porque há um limiar máximo acima do qual beber mais leite não vai produzir nenhum efeito na mineralização dos ossos. Ainda assim, há um fator importante.
Os laticínios são sem dúvida a forma mais conveniente de ir buscar entre aspas, não é? Ir buscar o cálcio à nossa dieta. Sim, há vários alimentos que também alimentos fantásticos que possuem níveis de cálcio muito altos, como a sardinha em lata, a gema de ovo, a amêndoa, o feijão, a couve galega, e esta lista é bastante extensa, os brócolos, mas há uma coisa que nós temos de ter em conta. Ou por um lado tem menor biodisponibilidade, ou seja, até tem muito cálcio, mas depois não está tão disponível para o nosso corpo, ou então há alguns destes que até têm cálcio, mas depois têm um menor teor de cálcio por grama de alimento. O que é que iria fazer? O que é que nós precisaríamos de fazer para ir buscarmos todo o cálcio que precisamos se só ingeríssemos estes alimentos? Íamos ter que comer umas quantidades absurdas destes alimentos. Daí, o cálcio é importante para a saúde óssea, claro que sim, mas não é o único fator a ter em conta. A ingestão de vitamina D, não esquecer, a realização de exercício físico são fatores tão ou mais importantes. Outro fator importante para o desenvolvimento dos ossos, é a ingestão de magnésio. E, por exemplo, o magnésio também está presente no leite. Daí, às vezes, esta importância que nós damos ao leite na- em termos de mineralização óssea, mas não podemos de todo dizer que o leite vai evitar a osteoporose e o risco de fraturas ósseas. Vou dar nota aqui de uns números muito pouco simpáticos. A maior parte dos portugueses ingere menos cálcio do que o que devia. Por exemplo, 47,6% das mulheres e 34% dos homens ingerem cálcio abaixo das necessidades, segundo o Inquérito Alimentar Nacional e da Atividade Física. A ingestão de vitamina D ainda está pior. 95,2% da população ingere este nutriente abaixo das necessidades diárias. E a atividade física, que é essencial para a manutenção de uma boa saúde óssea, vale a pena referir e referir e referir, porque isto do exercício físico não é só para nos emagrecer ou o que quer que seja, tem muitas outras importâncias, como neste caso da saúde óssea. 43% dos portugueses com mais de 14 anos são considerados sedentários. E apenas 27% dos adultos cumprem as tais recomendações para a atividade física da Organização Mundial de Saúde, que desce para 22% se considerarmos só os idosos. Portanto, vale a pena pensar bastante bem nisto do exercício físico, que faz aqui vários milagres também neste aspecto. Milagres entre aspas, vá. Não vá já alguém dizer que eu disse que isto era um milagre e que não é. Há pessoas que referem que o leite potencia o risco de doença cardiovascular. Também é um mito. No que respeita à associação entre a ingestão de leite e doenças cardiovasculares, esta ligação é nula, mesmo para laticínios gordos, ou até é francamente negativa, o que reflete o seu já reconhecido papel benéfico na redução de pressão arterial, em associação a frutas e hortícolas, e a falta de ligação entre gorduras saturadas, sobretudo os ácidos gordos de cadeia curta presentes no leite e o risco cardiovascular. Também ao nível da gestão de peso, a ingestão de leite e laticínios magros parece dar um empurrãozinho extra a aumentar a perda de peso e massa gorda e preservar a massa magra em indivíduos já em dieta. Atenção, isto é bastante diferente de dizer que o leite emagrece, que não é isso que acabei de dizer. Outra coisa que nós ouvimos desde sempre é que o leite é um alimento completo, que também não é de todo. Realmente o leite é um dos alimentos mais completos, mas nem o leite nem nenhum outro alimento chega a ser de perto completo. Para adultos, claro, porque temos que fazer aqui a ressalva que para um bebê, para um lactente, o leite materno, ou de que não seja materno, mas o leite é o alimento mais completo que pode ter. Portanto, agora nesta batalha contra o leite que tem desenvolvido, há a defesa que as bebidas vegetais substituam o leite, como se fosse exatamente igual e sem qualquer malefício. Para as pessoas intolerantes à lactose, o que eu defendo é que bebam, eu e a ciência, é que bebam o leite sem lactose, pois este é um bom substituto, porque tirando a lactose, tudo o resto é igual ao leite. As bebidas de soja também são relativamente equivalentes ao leite, no que diz respeito ao teor proteico e de cálcio, o que também está pois também está facilmente disponível. Já as restantes bebidas, aveia, arroz e amêndoa, por exemplo, não são de todo equivalentes e o valor de proteico é tão baixo que chega a ter menos proteína que o pão. É um erro grande nós dizermos leite de amêndoa ou leite de arroz ou leite de outro alimento deste género, porque parece que estamos a mimetizar os mesmos efeitos e de todo não são equivalentes. Além disso, estas bebidas têm concentrações muito baixas de nutrientes essenciais, como o iodo, potássio, fósforo e selênio, e para além disto, muitas destas opções possuem altos valores de açúcar. Portanto, não existe qualquer evidência científica que demonstre que é melhor para a saúde consumir bebidas vegetais do que leite.
Depois outro tema que desperta aqui muitas emoções e as pessoas ficam muito alteradas, especialmente nas redes sociais, é que dizem, os detratores do leite acusam a presença de todo tipo de contaminantes e de antibióticos e que por tal não devemos fazer a sua ingestão. Sobre esta tal contaminação, nomeadamente em hormonas e antibióticos que são dadas às vacas, se há sítio onde é seguro nós bebermos o leite é na Europa. Eh, o problema poderá estar em sociedade, em alguns países em que haja menos controle, e aí sim o leite pode veicular coisas que não deve, mas na Europa o nível de controle é mesmo muito alto. E além de confirmar que não tem hormonas, antibióticos ou contaminantes que possam causar doenças ao homem, os produtores de leite também têm que confirmar que o leite não tem bactérias. É por isso que existe a pasteurização, aquele processo maravilhoso em que há aquecimento e arrefecimento, que permite matar ou incapacitar a maior parte das bactérias patogénicas que o leite possa conter. Este processo também permite que o leite não se degrade tão rapidamente, aí temos um bocadinho, prazo de validade um bocadinho maior. Apesar destes processos a que o leite é sujeito, o leite não pode ser considerado um alimento processado. Também há algumas pessoas que dizem: "Ah, mas depois o leite é um alimento processado". Não, o leite é sujeito a estes processos de pasteurização, chamamos assim, mas não é de todo um alimento processado. Falei aqui dos mitos ou do que acaba por se falar mais sobre o leite. Outros mitos ficaram por esclarecer, podemos voltar a eles se acharem por bem, mas o que podemos afirmar, sem sombra de dúvida, é que o leite não é esse alimento essencial, que muitas vezes foi defendido ou é defendido, como também não é aquele veneno que muitas vezes se tenta veicular essa informação. Há muita manipulação da informação científica, é preciso ter isso em conta. Assim como em quase tudo na vida, o consumo regular do leite tem vantagens e desvantagens. Hoje em dia, então, pode não ser um alimento tão essencial como já se chegou a pensar, mas está de longe, não merece esta diabolização que tem sido feita à sua volta. Portanto, tem sido de uma forma muito resumida e sido de uma forma muito geral. Se temos a vantagem genética de tolerar bem o leite, é mesmo de aproveitar, porque é uma vantagem genética. Pronto, entre aspas, não vamos deixar de beber leite, mas também convém não beber demais. Aquela questão do equilíbrio. Preferi sempre as opções meio gorda ou magra, então se a pessoa tiver a pensar em perder peso, a opção magra é sempre realmente a melhor. Pesando todos os prós e os contras, o leite apresenta mais benefícios para a saúde do que malefícios. E se por acaso é intolerante à lactose, pode sempre experimentar as opções sem lactose ou os iogurtes. E aqui um fator muito importante. Se a intolerância da pessoa não é em termos de questões fisiológicas, é em termos de princípios, se a pessoa realmente não quer beber, acha que ninguém devia beber, mas era importante que respeitassem a opinião dos opiniões diferentes e opiniões que a ciência defende. Subscrevam o podcast, passem o link a um amigo, a um familiar, a alguém que gostem muito, porque isto realmente é incrível e toda a gente deve ouvir. E para a semana estarei aqui novamente.